vamos juntos, você pode me interromper, Ana Flor também, porque aqui página 645 é o Garnier, que era o comandante da Marinha, considerado indiciado pela PF, considerado um dos principais golpistas, principalmente pela função hierárquica que ele tinha como chefe da Marinha. Aqui, o Luan Borges separou para a gente, o almirante Garnier tinha tanque no arsenal prontos. Além de ratificar que o então presidente Bolsonaro tinha elaborado o decreto, as mensagens encaminhadas pelo contato Riva ainda confirmam a adesão de Garnier ao intento golpista. Riva diz: o comandante Garnier é patriota, tinham tanques no arsenal prontos, tinham tanques no... Comandante, desculpe, almirante, o chefe desculpe, gente, chefe da Marinha, o almirante Garnier é patriota, tinham tanques no arsenal prontos. Em resposta, o interlocutor diz que o 01, referindo-se a Bolsonaro, deveria ter rompido com a Marinha, que o Exército e a Aeronáutica iriam atrás. Vamos ver, desce um pouquinho aqui, essa é a conversa, então, falando que o almirante Garnier é patriota, tinham tanques no arsenal prontos. Para mim, o 01 tinha que ter rompido a Marinha, que o Exército e a FAB iriam atrás. O que o golpista Riva está falando? Que se tivesse dado deflagrado o processo com a Marinha, que já estava posicionada desde daquela marcha patética que eles fizeram com os tanques ali velhos, cheios de soltando fumaça na porta do Palácio do Planalto no dia da votação do voto impresso, que se tivesse dado ok para a Marinha, na cabeça deles o Exército e a FAB iriam junto. Cavalieri, continuando aqui, indaga Mauro Cid se as informações conferem. Vamos seguindo, gente, sobe aqui. Mauro Cid diz, mais ou menos. Em seguida afirma que vai encaminhar um áudio e depois vai apagar. De fato, o investigado encaminha 2 mensagens de áudio que foram apagadas e não recuperadas. Em resposta, Cavalieri diz, fomos covardes, na minha opinião. Então, aí a troca de mensagens entre os envolvidos, entre os indiciados pela Polícia Federal, mostrando que havia expectativa de adesão da Marinha para que Exército e Aeronáutica fossem atrás e que a Marinha já tinha os tanques prontos. Pode seguir 646 para 647, continua a conversa. Mauro Cid concordava com Cavalieri ao dizer, fomos todos covardes, né? Eles estão falando do PR aos comandantes F, aos comandantes das Forças Armadas. Possivelmente uma abreviação, isso. Mauro Cid afirma, 64 não precisou de ninguém assinar nada. Olha a digital, Otávio Guedes e Ana Flor, do golpismo de Mauro Cid, reclamando que estavam buscando uma leitura, uma desculpa jurídica para implementar o golpe, que é essa leitura heterodoxa do artigo 142 da Constituição, ele reclamando de que buscavam essa saída jurídica para justificar tanque na rua. Ele reclama e fala, 64 não precisou de ninguém assinar nada. Se alguém tinha dúvidas sobre o caráter golpista de Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, aqui não resta, aliás, já não resta em parte alguma da investigação, mas aqui, ipsis literis, o que ele escreveu, 64, Otávio, não precisou de ninguém assinar nada. Era esse o espírito dos indiciados por golpe, segundo a investigação da Polícia Federal. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o presidente Lula, à época presidente eleito. Morava no hotel, lembra? Morava no Hotel Brasil 21 e assistiu de camarote na depredação do dia 12 de dezembro, que foi uma outra tentativa, e viu ônibus pegando fogo, viu a polícia militar sem conter aqueles arruaceiros que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, queimaram carros, queimaram tudo, depredaram tudo. Viraram ônibus. Ali, me parece que o governo estava com as 2 mãos juntas à espera de uma convulsão social que justificasse uma medida enérgica e golpista do então presidente Jair Bolsonaro. Tanto que o relatório traz uma certa frustração
com o fato disso não ter acontecido. E aí, nesse aspecto, a gente pode dizer que no dia 12 se tentou e não conseguiu, no dia 15 de dezembro se tentou e não conseguiu, e um detalhe importante, a Polícia Federal diz no relatório textualmente que o Bolsonaro não efetuou o golpe, portanto, não assinou o decreto golpista no fatídico 15 de dezembro, não porque ele não quisesse, mas porque as Forças Armadas, em particular, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, se recusaram. Então, não foi porque Bolsonaro deitou a cabeça no travesseiro, pensou melhor e desistiu do seu plano golpista. Não, desistiram por ele, mas não desistiram até muito tempo depois, porque teve o 8 de janeiro e a fuga de Bolsonaro. Eu disse aqui na época, quando Bolsonaro foi embora, que eu havia apurado que Bolsonaro telefonou para um jurista e perguntou o que acontece se rolar uma comoção, se os manifestantes forem para frente do Congresso Nacional, forem para frente do Supremo Tribunal Federal, porque essa era a intenção, esse era o plano, o relatório da Polícia Federal também disse isso. E ele pergunta se aquele jurista se engajaria na tese dele, Bolsonaro, sobre o artigo 142. Esse jurista disse, não posso, não vou. E o que acontece comigo se eu estiver no Brasil? Ele falou, você pode ser preso. É quando o Bolsonaro decide ir embora. Portanto, foi fuga, sim. Bolsonaro fugiu do Brasil com receio de ser preso. E aí a polícia, quem diz isso nem sou eu, é a Polícia Federal. Mas isso é corroborado com apurações que a gente fez lá atrás, à época. E, por fim, Trali, um ponto bastante importante. Se Bolsonaro tivesse conseguido a adesão do comandante do Exército, general Freire Gomes, o golpe poderia ter durado por muito tempo, por pouco tempo, nunca se sabe. E no plano não há nenhuma menção à data de eleição, nenhuma menção. A menção à eleição, realização de novas eleições, mas não há menção à data e quem concorreria. Porque, de novo, havia um plano, segundo a Polícia Federal, de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, a gente não sabe o que seria do Brasil no day after. A gente não sabe. O que a gente sabe é que eles tentaram, de todas as formas, segundo a Polícia Federal, planejar o day after. Então, tinha divulgação de desinformação a partir de urnas fraudadas, o que não aconteceu e nunca aconteceu. Tinha, além da divulgação de fake news, tinha o estímulo para que apoiadores do Bolsonaro provocassem uma convulsão social de modo a justificar a adesão das Forças Armadas. Existia o decreto do golpe, existia um plano de assassinato, tudo segundo a PF, nunca segundo nós jornalistas, tudo segundo a PF. E existia também um plano de comunicação internacional para suavizar a imagem do golpismo.